Bem-vindo à série de hands-on sobre testes no Visual Studio e Team Foundation Server. Este é o primeiro de uma série e é sobre iniciação ao planejamento de testes no MTM. O MTM, versão 2013, acompanha a versão Test Professional e também Premium Ultimate do Visual Studio. É usado para organizar planos de teste, gerenciar casos de teste e rodar testes manuais. Nesse hands-on, nós vamos fazer 3 exercícios que são criar e configurar um plano de teste, adicionar ao plano de teste suítes e casos de teste, criar e adicionar requisitos a um plano de teste. Eu estou utilizando a máquina do Brian Keller, que se vocês não conhecem, tem aqui as informações nesse vídeo para você fazer o download. Eu vou abrir aqui o MTM, ele já abriu na tela de trabalho. Se eu não estiver na interação no projeto que eu quero, e eu posso verificar isso aqui no canto superior direito, é muito simples de mudar. A gente já clica nesse botão Home, ele vai abrir primeiro a interação, né? Então se eu quiser mudar de projeto eu tenho que voltar, clicando aqui no botão Change Project. Eu estou no projeto que eu vou trabalhar mesmo, né? O TI Spin Toys, então eu só vou dar um conectar e interação 2. Vou selecionar o plano, volto para aquela tela inicial. Eu tenho duas tarefas, né, 2 modos aqui de usar o MTM. Um é o Testing Center e o Lab Center. Nesse hands-on a gente só vai usar o Testing Center. O primeiro exercício que nós vamos fazer é muito simples. Eu estou na Release 2 do meu sistema e eu preciso fazer um novo plano de teste. Então eu vou criar esse novo plano de teste. Vamos voltar lá do jeito que eu fiz. Vou na Home, vou clicar no botão Add, vou dar um nome para esse plano de teste de Release 2.0. Eu vou mudar a área Path para website e vou dizer que eu estou na interação 2. Então esse meu plano de teste se refere a uma área específica do meu sistema e a interação 2. Vamos adicionar. Ele está criando o plano de teste. Bom, ele criou o plano de teste. Tá ali, eu estou logado como a Júlia. Tá? Então vou escolher ele aqui e vou selecionar o plano. Bom, selecionado o plano, eu tenho aqui algumas opções no meu menu. E antes de mais nada, eu quero fazer algumas configurações. Então eu preciso estar na aba Plan e vou aqui em Run Settings. Abrindo o Run Settings, eu vou escolher aqui em Manual Rooms, Test Settings, Lightweight Diagnostics. Se eu abrir, eu vou ver que eu tenho várias opções em Data e Diagnósticos, tá? Eu posso selecionar, por exemplo, Action Log. Vamos selecionar algumas outras coisas aqui, por exemplo, IntelliTrace e Screen and Voice Recorder e o System Information. Tá? Então eu acabei de alterar aquela minha opção no Lightweight Diagnostics, acrescentando mais alguns parâmetros. Eu vou salvar. Tá? Sempre quando eu faço uma alteração é interessante salvar, para ele, se pelo menos eu precisar fechar a janela, ele guarda aqui o estado dessas alterações que eu acabei de fazer. Vamos modificar agora o build no qual eu vou executar o meu plano de testes. Tá? Então eu vou aqui em Building Use, tá? Vou dar um Modify e vou selecionar TI Spin Toys Iteration 2, 2010, 31.8.6, tá? Essa é meu último build, tá? Eu vou dar um Assign to Plan. Então eu amarrei ao meu plano de testes esse build. Não quero modificar mais nada, vamos voltar à janela anterior. Tá? Vou entrar aqui em configurações
eu tenho algumas configurações, por exemplo, Windows 7 com IE8, Windows Server 2008 com IE8. Vou selecionar todos, inclusive o Vista com IE7. Tá? Então aqui são, vamos dizer, os meus ambientes de teste. Bom, vou dar um apply, fiz as configurações que eu queria, vou dar um save e close. Estou aqui na minha janela de conteúdo do meu plano de testes. E isso encerra o exercício 1 de criar e configurar um plano de teste. Exercício 2, nós vamos adicionar uma suíte de teste e casos de teste a um plano de teste. Para isso eu estou aqui no Plan, vou em Contents, onde eu estou, Release 2, ok, estou onde eu preciso. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma suíte manual de testes, então eu vou clicar com o botão direito em Release 2.0, que é o meu plano de testes, vou dar uma New Suite, tá? Vou dar um nome para essa New Suite de teste de regressão. Vou selecionar teste de regressão e vou dar um adicionar aqui no painel direito. Tá? Clicando no adicionar, vai abrir para mim uma janela com uma query muito parecida com o que a gente vê em bases de dados. Então eu tenho aqui end, tenho o campo, o operador e o valor. Tá? É bem simples de construir, visual, né? Então vamos fazer uma query aqui. Vamos usar essa mesmo que está aqui. Eu vou dar um run. Ele vai me trazer alguns casos de teste. Tá? O que eu vou fazer? Selecionar casos de testes de ID 40 e 41. Tá? Vou dar clico segurando Shift e dou um Add Test Cases. Ok? Então, esses casos de teste já existentes foram adicionados à minha suíte de teste de regressão. Bom, vamos adicionar um outro tipo de suíte de teste. Vamos dar um clique com o botão direito aqui em Release 2.0 no meu plano. E eu vou dar um New Query Based Suite. Tá? Então, é uma suíte baseada em query. Vamos modificar aqui. Eu vou colocar área path. Deixa eu aumentar aqui. Área path. Under. Tem o Spin Toys. Ok. Se eu dar um run, ele vai me selecionar alguns casos de teste. Coincidentemente, são muito parecidos com o que a gente tinha na outra query. Tá? Se eu der um Create Test Suite, ele vai criar uma suite baseada em query. Então, toda vez que eu abrir essa suite, ele vai executar essa query e buscar por casos de teste que atendam aos requisitos da minha query. Ok? Então, agora a gente pode ver que eu tenho duas suítes. Tá? Eu tenho uma suíte baseada em query e tenho uma outra suíte lá manual, vamos dizer assim. Tem uns ícones diferentes, né? Então esse que está azulzinho aqui é a minha suíte baseada em query. E com isso a gente termina o exercício 2, que é adicionar ao plano de teste suítes e casos de teste. Exercício 3, nós vamos criar e adicionar requisitos para o plano de teste. Então, continuo no mesmo local aí onde eu parei o exercício 2. Eu vou criar uma nova User Story. Tá? Para isso eu venho aqui em New, User Story. Ok? Eu estou criando um novo Work Item, né? Então eu vou colocar aqui como consumidor. Eu quero poder adicionar um
vou mudar aqui o risco para 2. O que eu vou colocar mais aqui? Só isso. Vou dar um Save and Close. Ok? Bom, agora o que eu preciso fazer é adicionar esse requisito ao meu plano de testes. Tá? Então eu voltei aqui a minha janela. Eu vou aqui, Add Requirements. Tá? Eu vou dar uma busca. Vou executar o run aqui, ver se ele achou o meu requisito. Tá? Vou selecionar a história e vou dar Add Requirements to Plan. Ok? Então eu tenho aqui mais um item adicionado aqui. Bom, eu vou clicar aqui no como consumidor, eu quero dar um 1000, certo? E vou adicionar um caso de teste a essa minha user story. Então, eu vou pôr assim, adicionar o cupom quando for para pagamento. Ok? Eu já estou aqui na área de website, então não quero mudar isso, tá? Eu quero só colocar os passos que eu vou executar para testar. Então, entre o código, tá? O código do cupom no campo. Ok. Dei um Enter, já foi para a linha de baixo e clicar no botão OK. Bom, salvei e fechei. Aqui ele vai aparecer no painel da direita, né? Então eu tenho associado a essa user story esse caso de teste. E com isso a gente termina o exercício 3. Esse é o fim do hands-on. Nós atingimos o nosso objetivo. Então a gente criou e configurou um plano de teste no exercício 1. Adicionamos ao plano de teste suíte e casos de teste no exercício 2. E depois no exercício 3 nós criamos e adicionamos requisitos ao plano de teste. Obrigado por assistir e até o próximo.